A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amados irmãos, amigos, queridos. Estamos agora iniciando uma seleção de vídeos sobre a Palavra de Deus aí no nosso canal. Espero que vocês recebam a Palavra de Deus. Esse vídeo é feito com a intenção não de uma autoajuda, mas sim da ajuda que vem do alto. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, dias que podemos dizer de muita expectativa do futuro, mas a palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos ensina, ela é inerrante e também ela tem a resposta para todas as perguntas, todas as indagações. E algo muito interessante me chamou a atenção foi aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, em diante, que diz assim, fala sobre a solicitude pela vida, né? Pela ansiedade e tantas coisas têm acometido o ser humano hoje em dia, a ansiedade, a expectativa, como nós falamos. Vamos lá então ver. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 em diante, diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não plantam nem colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um instante ao curso da sua vida? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem fiam. Contudo digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis que é vez de comer ou que é vez de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsos que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Interessante que Jesus aqui, falando aos seus discípulos e a toda a multidão que estava com ele ali, e com certeza Jesus observou que eles estavam ansiosos, estavam preocupados. E o Senhor, ele ensinou a não estar, advertiu a não estar ansioso por coisa alguma. Porque assim como ele veste as aves, alimenta, ele veste as ervas que nasce num dia e no outro ela já não existe, imagine nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Então a palavra de Deus nessa manhã, né, aqui na manhã deste domingo, todos os domingos pela manhã, assim Deus nos permitindo, estaremos trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração. E nós podemos ver, irmãos, que Jesus Cristo foi enviado por Deus para salvar a nossa alma da condenação eterna. Jesus veio para salvar a nossa alma da condenação eterna. Porque nós, após o pecado, fomos condenados ao inferno.
ao distanciamento total de Deus. Mas Jesus veio para resgatar essa aproximação, essa comunhão com o Criador. Eu escrevi aqui algo que Deus deu no meu coração sobre esta palavra, sobre a solicitude, né, pela vida, que diz assim: o mundo material existe e fazemos parte dele, mas o mundo espiritual existe também e nós também fazemos parte dele. Tá? E é a parte do mundo espiritual invisível que nos deu vida. Então, nós devemos ter a consciência de que vivemos no mundo material, precisamos dele, só que nós não devemos nos esquecer que também fazemos parte do mundo espiritual, porque o nosso corpo, né, a nossa vida é composta de corpo, alma e espírito. E o corpo, ele é material, mas a alma é espiritual e ela existe. Ela está dentro de nós, é ela que é a nossa personalidade. O corpo simplesmente nada mais é a bainha da alma. É o que nos faz assim observar esse mundo material, participar dele. Porque se a alma tivesse assim um corpo, ela não tem como. Eu não tenho como pegar em nada, eu não tenho como aqui, ó, pegar no celular, eu não tenho como pegar no caderno. A alma não pode fazer isso. Mas como ela está dentro do corpo, então assim. Então, nós fazemos parte do mundo material, sim, é evidente. Precisamos nos alimentar, nos vestir, nos calçar. Precisamos ter assim um básico de conforto. Mas não devemos nos esquecer que nós também fazemos parte do mundo espiritual. E tem muita gente cuidando do mundo material, do seu corpo material, mas está esquecendo do seu corpo espiritual. E ainda diz aqui, ó, porque quando Deus criou o homem antes do sopro, antes de Deus soprar, o homem era apenas um boneco de barro. Então, antes de Deus soprar naquele boneco, Adão, ele era apenas ali, um inanimado, sem vida. Se fosse um boneco, quando a gente pega um barro e faz um boneco, assim era Adão. Ele só se tornou vivo, ser. Ele só se tornou alma vivente quando Deus soprou em suas narinas. Então, o nosso corpo material, ele depende do espiritual. Então, tal que desde o momento que nosso corpo não pode mais conter a nossa alma, num acidente, numa enfermidade, quando a pessoa morre e a alma sai, o fôlego, né? Aquele sopro de Deus que é o Espírito, ele sai, volta para Deus, e a nossa alma, ela sai. E daquele momento que sai o espiritual, o corpo já não vale mais nada. Somos enterrados, somos comidos de bicho, voltamos ao pó. Então, para nós vermos que o mundo espiritual, ele é bem mais importante do que o material. O material é uma dádiva de Deus para nós, porque os anjos, eles só são da parte espiritual. Eles não assim participam do mundo material como nós. Comemos o alimento, pegamos, fazemos tantas coisas, amamos, enfim. E Deus nos deu essa dádiva do mundo material. Mas não é para nós nos prendermos a esse mundo material. Porque o espiritual é o que vale, o espiritual é o que é eterno. Então diz aqui, mas quando Deus soprou em suas narinas, que é o nefesh, tá? O sopro, o espírito, nefesh, no hebraico, o que não era qualquer ar, né? Mas o sopro de Deus, a parte espiritual, então o homem se tornou alma vivente. Então aquele sopro não era qualquer sopro, não é esse sopro que nós fazemos, é um sopro divino e que nos deu vida e que a nossa alma passou a existir. Quando o sopro de Deus sai de nós, então morremos, tá? A alma, que é espiritual, não pode ficar sem o corpo físico aqui na Terra. Então, quando o sopro de Deus sai, que é essa força motriz que nos mantém vivo, a nossa alma já não pode mais permanecer. E isso acontece relacionado ao corpo, se o corpo está bem, para manter a alma.
a alma ela vai embora. Aí o corpo ele morre. O corpo ele apodrece. Aí temos que enterrar porque ele apodrece, ele traz mau cheiro, ele entra em decomposição. Esse é o mundo material. Agora diz, entendemos que após o pecado, tá? Estamos aqui só de passagem. Após o pecado, Deus não criou o homem para morrer, Deus não criou o homem para deixar de existir. Então, tal que nós, após a morte, não deixamos de existir. Após a morte, segue-se o juízo. Segue-se a parte de prestar conta a Deus. Agora, quando, como se diz aqui, né? Então, após o pecado, a gente só está de passagem nessa terra. Só de passagem. Então, não se apegue a nada. Cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide do seu trabalho. Cuide de tudo que Deus te conceder nas mãos. O Senhor não está dizendo para você abandonar, o Senhor não está dizendo para você deixar, para você não deixar de cuidar. Deus só está falando através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, que nós não devemos nos apegar, como se a gente fosse levar para a eternidade, porque a gente não leva nada. A gente não leva casa, a gente não leva carro, a gente não leva roupa, a gente não leva nem o nosso corpo material. A gente vai embora. Então, o Senhor diz, tenha tudo, mas não se apegue. Porque há pessoas, irmãos, pessoas que aquilo vira para ela o Deus dela, o altar dela. Tem gente que se perder a casa, ela se mata, como muitos empresários, mata a família, se mata. Por quê? Porque o coração dele estava ali, nos seus bens materiais. E bens materiais não duram para sempre. Bens materiais a gente não leva para a eternidade. Então, acaba-se ali, então, a vida daquela pessoa. Mas quem tem a sua vida centralizada no mundo espiritual, quem tem a sua vida centralizada em Deus, nunca vai perder nada. Nunca vai perder a alegria, nunca vai perder a paz, porque o seu altar, a sua devoção não está no que ela vê, não está no que ela possui, mas sim em Deus, que é eterno e que tem o poder de fazer todas as coisas. Mas aqui o Senhor me deu, que diz aqui, após o pecado ficamos direcionados à perdição. Após o pecado, as fraquezas existem em nossa carne, tá? Após o pecado, tudo aquilo que tinha na nossa natureza terrena, né? Porque estávamos escondidos, toda a nossa fraqueza terrena, porque nós já fomos criados com fraqueza, só que elas estavam escondidas onde? Através da obediência em não comer do fruto proibido. Ali era uma proteção para a nossa carne. Só que o homem não entendeu, né? Nós não entendemos que quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, seja o que for, não é só na área sexual, mas é na mentira, na fofoca, falar mal dos outros, ter maldade, mentir, roubar, né? Se irar, como se diz, adorar coisas que não seja Deus. Então tudo isso enfraquece a nossa carne. A gente fica fraco, a gente fica debilitado, a gente fica doente espiritual, fica doente material. Então, quando a gente não peca, a gente tem uma proteção para a nossa carne mesmo. Então, tudo isso é uma proteção. Mas como deixamos aquela proteção lá no princípio, no Jardim do Éden, então agora nossas fraquezas estão aí, patente. Tudo aquilo que a nossa carne tinha, agora ela está aí. Só que a gente pode não estar mais escondido através lá daquela árvore, mas agora a gente está escondido em Cristo, né? Estamos escondidos em Jesus. É Ele que nos esconde, é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece a vencer a cada dia. Então foi no Jardim do Éden que Deus prometeu enviar o Salvador e enviou. Há quase 3.000 anos, né? Todo aquele que aceitar, olhar, seguir, recebe a salvação. Então todo aquele
que olhar a Jesus, seguir a Jesus. Porque nesse olhar e seguir a Jesus tem uma advertência. Né? Nossa vida é cheia de advertência. Porque nós, seres humanos, somos muito rebeldes, somos propícios à desobediência, somos propícios à rebeldia. Então, quando nós olhamos para o Senhor, é que nós queremos Ele. Agora, quando nós seguimos Ele, aí nós estamos dizendo que nós estamos renunciando à nossa natureza pecaminosa, às nossas paixões, o nosso eu. Porque eu penso assim, porque eu faço assim, porque eu quero assim. Nós estamos renunciando para poder segui-lo, porque ele é o homem perfeito. Ele veio mostrar para nós realmente a natureza que agrada a Deus. Jesus Cristo veio nos assim, mostrar que a natureza, mesmo em carne, para agradar a Deus é daquela forma, amando ao próximo, tendo autoridade, respeitando, anunciando o amor de Deus, amar os inimigos, não ficar falando mal. Mesmo aquele que não vai trazer bem nenhum, a gente poder estender a mão como um bom samaritano, agradar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então esse é o ideal do homem perfeito, e é ele que nós devemos olhar e é ele que nós devemos seguir. É ele. Se nós olharmos para o homem, a gente vai se decepcionar, mas se a gente olhar para Jesus, jamais vamos nos decepcionar. Jamais, porque Jesus é o homem perfeito. Jesus, nesse capítulo, em alguns versículos, ele está tratando conosco sobre o que estamos focados. Então, nesse capítulo de Lucas 12, a partir do versículo 22, o Senhor está assim tratando conosco aonde está o nosso foco. E aonde estiver o nosso foco, aí estará o nosso coração. Aonde está o nosso foco? Então, um homem que só se preocupa com a sua vida material e terrena, ele só se preocupa com o passageiro, tá? Quando a gente vê nos versículos 13 ao 21, do capítulo 12 mesmo, tem um homem aqui que só se preocupa, que é a parábola do rico insensato. Ele só se preocupa, ou se preocupava, né, com o material. Ele comprava, vendia, sabe? Estava ficando rico e tal, crescendo. Só que ele estava deixando de se preocupar com a sua alma, que é eterna. E o material poderia ficar a qualquer momento. Aí Jesus faz a pergunta lá nessa parábola do rico insensato e diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem tem preparado e para quem será? Então, é uma pergunta que soa até hoje para nós. Aonde nós estamos focando? Só no material? Ou estamos esquecendo a nossa vida espiritual? Estamos só alimentando o corpo material e não estamos nos alimentando a nossa alma, que é espiritual? Porque o corpo material é terreno, ele passa. O corpo espiritual é celestial e é eterno. É isso que o Senhor está falando aqui. Está falando aonde está o teu foco. Está no homem? Está no cantor? Está no pregador? Está no presidente? Está no homem mais rico do mundo? Está no artista? Está nos teus bens? Está na tua saúde? Está na tua aparência? Está no teu cabelo? Aonde está o teu foco? Em que você está focado? Porque a vida terrena ela é maravilhosa. Foi Deus que criou. Não foi o diabo não, foi Deus. Tá? Foi Deus que fez e nos concedeu. Mas ela é passageira. A vida terrena é passageira. Querendo nós ou não, ela é passageira. Não adianta a gente entrar em depressão, não adianta a gente ficar triste por isso, porque é passageira. Deus já está falando, né? O Senhor tem falado, ela é passageira. Foi Ele que criou, mas é passageira. A vida espiritual é maravilhosa, mais ainda. Foi Deus que criou e ela é eterna. Ela é eterna. Tá? O dia que chegou a morte, né, para esse rico insensato, qual era o depósito dele com Deus? Qual era o depósito dele? Deus nos fez vir à terra
para um propósito, para ser feliz, para ter o melhor dessa terra, para ter uma família, para cuidar das pessoas, cuidar da sua família, trabalhar, plantar, colher, estudar, crescer, amar. Mas o Senhor ele nos adverte que tudo isso é passageiro. Então, aonde você e eu estamos focando a nossa vida? Nosso olhar na vida terrena somente? Ou também na vida espiritual? Estou cuidando da minha vida material, mas também estou cuidando da minha vida espiritual. Porque quando essa terminar, a outra vai iniciar a eternidade. E é essa que o Senhor está nos falando. O Senhor continua nos advertindo para não estarmos e nem vivemos ansiosos com coisa alguma, tá? Para observar a natureza, que temos o valor de que Ele cuida dela e também cuida de nós. Então, Deus cuida da natureza, tá? Ele dá as cores para as flores, Ele dá beleza, dá alimento, tá? Aquela árvore que está lá no morro, não precisa a gente subir para regar ela, porque quando o homem não pode regar, Ele mesmo rega na hora certa. Ele sabe o tempo, a hora, tudo Ele sabe. Então, por que não cuidaria de nós, né? Ou cuidaria de mim, de você? Então, Jesus em nenhum momento está dizendo para você deixar de estudar, deixar de trabalhar. Que alguém vai dizer assim, ai, irmão, tá, não deixa eu trabalhar não se o alimento chega na minha casa. Ok? Realmente não podemos ser pesados ao nosso próximo, mas eu te digo, quem é que te deu força para te levantar? Quem é que te deu a porta do trabalho para você trabalhar? Quem te deu sabedoria para você fazer uma prova e poder passar? Foi Deus. Foi Deus. Deus, o mundo espiritual. Então, se hoje eu tenho vida, saúde, trabalho, família, tudo é dele, pertence a ele, não é meu, é dele. Então, se quando tudo que Deus me empresta, porque é emprestado, eu transfiro para ele novamente, não há ansiedade, não há depressão, não há tristeza profunda que venha nos deixar abatido, doente, porque a gente transfere para ele, é dele, ele cuida da nossa família, ele cuida dos nossos filhos, ele cuida do nosso trabalho, ele cuida da nossa família, ele cuida da minha saúde, de mim, da minha vida. Então, Jesus em nenhum momento está dizendo aqui, olha, vocês têm que parar de trabalhar, tá? Vão viver aí pelas casas dos outros. Não, Jesus não está falando isso não. Isso é má interpretação. Jesus está falando para não andarmos ansiosos. Primeiro, por quê? Porque a ansiedade ela traz transtorno à saúde. A ansiedade não vai mudar o curso da sua vida em nada. Pelo contrário, vai atrapalhar. A ansiedade tira o seu foco das coisas realmente importantes, tá? A ansiedade, ela faz mal, tá? É isso que o Senhor, em primeiro lugar, está dizendo. Ele está cuidando da tua saúde, dizendo, olha, não estejais ansiosos. Para lá, para cá, eu tenho que... Não, calma, para, respira, tá bom? Porque aproveite o dia de hoje, trabalhe no dia de hoje, faça o dia de hoje. O dia de amanhã não nos pertence, a gente até se programa. Mas se a gente vai chegar até lá, Deus é que sabe. Então, para que estar ansioso pelo dia de amanhã? Se eu não sei se eu vou chegar. Então, eu vou viver o dia de hoje, para depois viver o dia de amanhã, quando ele chegar. Você precisa fazer as coisas materiais sem priorizá-las, tá? Não deve esquecer de sua alma, tá? Tem o melhor trabalho, tem o melhor carro, a melhor casa, o melhor tudo, tá bom? A melhor saúde. Só que é o seguinte, não priorize isso. Isso não deve estar em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar tem que estar o cuidado da sua alma, da sua vida espiritual. Há pessoas que cuidam tanto da sua casa terrena, do seu carro, do seu corpo, das suas roupas, mas esquecem de cuidar da sua casa espiritual, das suas vestes espirituais, da sua vida espiritual. A gente pode ver os exemplos
dessas pessoas que têm muito, sim, dinheiro. Quando quebra a empresa, quando eles não cuidam deles, quando eles entram em depressão. Como eu já disse aqui no começo, eles matam, se matam. Por quê? Porque a prioridade deles era o que eles tinham, o que eles viam. Mas se priorizasse a sua vida espiritual, primeiramente Deus na sua vida, poderia quebrar a empresa, poderia ficar até sem casa, mas estariam intactos, vivos, glorificando ao Senhor, assim como fez Jó, que perdeu tudo que tinha, mas glorificou o Senhor. Então, eu tenho um exemplo aqui que quando Marta estava ansiosa, quem sabe, queria até servir Jesus, da melhor forma possível, ali na sua casa, Marta, Maria estava aos pés do Mestre. Tá? Jesus fala a Marta porque ela estava ansiosa. Maria tinha escolhido a boa parte e não lhe seria tirado. Jesus está dizendo para nós, ou para Marta, que o melhor para ela fazer naquele momento era estar aos pés dele. Era estar ali aos pés dele. O que ele queria não era um bom almoço, quem sabe uma melhor cama para ele dormir. Mas o que ele queria naquele momento era que Marta estivesse aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Como diz o versículo que o Senhor Jesus, quando expulsa Satanás ali da tentação, ali no deserto, que Satanás fala para ele assim, olha, você está com fome, Quem sabe, transforma essas pedras aí em pão, se você é filho de Deus, muitas vezes acontece isso na nossa vida, Às vezes está tudo correndo bem, Deus é comigo. Mas quando está tudo correndo mal, de repente começa a dar tudo errado, Aí a gente quer vir aqueles maus pensamentos e dizer, se Deus é comigo, por que está acontecendo isso? Se Deus é comigo, por que tá tudo assim dando errado? Porque eu estou sem me alimentar. Porque eu não tenho assim, eu estou comendo. Por exemplo, eu tenho arroz e feijão, mas não tenho aquele bife. Estou comendo só arroz e feijão. Mas você não está deixando de comer. A palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguém pode dizer aí do outro lado assim, irmã, falar é fácil. Se eu fosse contar para você o que já passei e o que Deus tem feito, sabe por quê? Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Eu já estaria morta. Se eu fosse olhar para as circunstâncias do que eu tinha, que eu tenho agora, o que eu estou passando, ou o que deixo de passar, eu não estaria aqui falando da palavra de Deus, porque esta palavra falou primeiro ao meu coração. Eu estou transmitindo para você com experiência de que se nós fizermos Deus em primeiro lugar na nossa vida, não tem depressão e não tem palavra contrária que venha contra a nossa vida aqui na Terra. Então, há uma grande diferença de quem só fala nas coisas materiais e deixa as espirituais por último. Há uma grande diferença, tá? O resultado, porque a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus não está dizendo, e nem é para nenhuma pessoa que não goste, por exemplo, de trabalhar, ter um prazer de poder passear, de poder comer nos melhores restaurantes, as melhores roupas, se vestir. É maravilhoso isso, irmãos. Fala sério, é maravilhoso. Eu tô aqui em Blumenau, não, falei agora igual carioca, Fala sério. Porque, primeiramente, devemos buscar o reino de Deus. Tem muita gente focando no material. Tem muita gente assim focando na aparência, até mesmo no reino de Deus, dentro das igrejas, estão valorizando o exterior. Quem canta bonito, quem prega bonito, aquele exterior, Mas, como o Senhor falou para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê por fora, eu vejo o coração. E o Senhor nos fala e nos pergunta nesse dia, onde está o teu coração? Porque
aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quem é o teu tesouro? Quem é a prioridade na sua vida? Então, que nós possamos priorizar o que é certo, o que é verdadeiro, o que é real, o que é eterno. E as demais coisas, com certeza vai ser acrescentada, porque o que é eterno, ou o eterno, ele vive para todo sempre e não esquece das suas orações, das suas lágrimas. Ele não esquece das suas indagações. Aí tem aquele corinho que diz assim: ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ó, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.